Olá galerinha, tudo bom? Vamos lá então fazer as respostas do quiz sobre frações que foi enviado para vocês. Então, eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos, estou aula de Física e Matemática na Escola Joaquim Ramos. Primeiro, qual é a fração representada pela parte colorida da seguinte imagem? Então, a fração está dividida em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 partes divididas é a parte de baixo da fração. A parte pintada, que é essa parte aqui, ela é a parte que foi tomada. Então fica 1/6. A parte de cima, para quem não lembra, chama-se numerador. A parte de baixo chama-se denominador. O numerador, essa aqui, é quantas partes pegam o numerador. E o denominador, que é essa aqui, Opa, que eu escrevi errado. Dor. É quantas partes ele foi dividido. A resposta correta para essa questão era a letra B. Qual é a fração representada pela parte colorida da seguinte imagem? O mesmo pensamento. Esse aqui foi dividido em 1, 2, 3 partes. Então o inteiro foi dividido em 3 partes, é o denominador. E foi pego 2 partes, que é o numerador. 2/3. Letra B também. O meio é uma fração que representa A de um objeto. Um meio seria qualquer objeto. Vamos fazer um objeto aqui. Vamos introduzir uma imagem. Não, um objeto qualquer. Não vou pegar a imagem. Vamos fazer nosso amigo retângulo aqui. Melhor, tá quase bem feito, né? Dividido o meio seria dividir bem ao meio. E nós íamos pegar a metade. Isso também pode ser um círculo. Também dividimos ao meio e pegamos a metade. Então, o pensamento correto, a resposta seria metade. O termo superior de uma fração é chamado de. Então, novamente, a parte de cima nós chamamos de numerador, que é a nossa resposta, a letra D. E a parte de baixo é o nosso denominador. Denominador. Esse denominador tem que ser diferente de 0. O termo inferior da fração é chamado de, então, mesmo procedimento de antes. Parte de cima é o numerador, a parte de baixo é nosso amigo denominador, que é a letra C. Próxima questão. Qual é a fração representada nessa divisão dessa estrela aqui? Então ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então o denominador dela é 5. Essa aqui já não pode ser. Essa está fora. A parte de cima é a parte que indica quantas eu peguei. Então, se eu peguei 2 partes desse todo, 2/5. A resposta, letra A. Qual dessas imagens representa 6/8? Então, o que nós teremos que fazer aqui? Olhar para cada uma dessas frações aqui e escrevê-las, né? Ou, 6/8. Nós estamos procurando uma parte que foi pegada 6, uma coisa que foi dividida em 8 partes. Pensando na divisão de 8 partes,
essa aqui está fora, porque foi dividida em 4 partes e foi tomada 3. Essa segunda aqui, a letra B, ela foi dividida em 3 partes e foi tomada 1. Também não pode ser ela. A letra C, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e foi tomada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. A nossa resposta é essa, alternativa C. Para finalizar, essa aqui, ó, essa foi dividida em 6 partes e foi tomada 3. Isso aqui vale lembrar que também é 1/2. Como é que eu cheguei nesse 1/2? Né? A metade. Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Nesse caso, 3. Isso aqui chama-se simplificação de fração. Pedro comeu 4 fatias de pizza. Sabendo que a pizza foi cortada em 10 fatias, indique a fração correspondente ao que Pedro comeu. Se Pedro comeu 4 fatias e isso foi cortado em 10 partes, o que Pedro comeu foi 4 décimos. Próxima questão. Para pintar 1/5 dos quadradinhos, teria que pintar quantos quadrados? 1/5. Então quer dizer, eu tenho que pegar esse meu desenho e dividir ele em 5 partes. As divisões seriam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes divididas. E eu teria que pegar, para pintar 1/5 dessa aqui, seria a alternativa A. Poderia ter pensado diferente. Né? Como poderia ter pensado diferente? Eu poderia ter pego todos os meus quadradinhos, que nesse caso são 15 quadrados, dividir eles em 5 partes. Isso aqui vai me dar 3 com o resto 0. Isso aqui é uma parte do todo. Como eu quero uma parte só, então eu teria que pintar 3 quadradinhos. É uma outra maneira de pensar. Questão 10. Observe a imagem e selecione a fração que representa a porção pintada por azul. Então, nós estamos falando dessa parte aqui, da porção azul. Isto foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o único que tem denominador 5 é essa questão aqui. Então, se foi dividido em 5 partes e só tem uma parte pintada em vermelho, em azul, desculpa, né? 1/5. Para comer 1/3 desse chocolate, quantos quadradinhos, né? Quantos quadradinhos eu teria que comer? Então vamos pensar nesse chocolate aqui. Eu peguei esse chocolate aqui, copiei ele um pouquinho maior para a gente ficar mais fácil de olhar. E para mim comer 1/3 desse chocolate, eu teria que dividir essa barra em 3 partes. E eu, para mim dividir ela em 3 partes, eu vou dividir ela nesse sentido aqui, sentido horizontal. Então isso aqui seria 1/3, essa aqui mais 1/3, isso aqui mais 1/3. Para mim comer 1/3 desse chocolate, eu tenho que comer um quadradinho, outro quadradinho, outro. Então no total eu tenho que comer 5 quadradinhos. Qual é o nome da seguinte fração? 1/2 é como se lê essa fração.
Alternativa A. 1/10 seria 1 sobre 10. 1/4 seria 1 sobre 4. 1/3 seria 1 sobre 3. Então, a única que fecha com a pergunta é a alternativa A. Se as imagens representam duas pizzas, assinale onde cada uma fatia tem. Assinale a pizza onde cada fatia tem mais para comer. Leitura, né, disso aqui é pensar em qual é que fica a parte que eu pego com o maior pedaço. Se eu comparar esse pedaço de pizza aqui com esse pedaço de pizza aqui, qual vai ser maior? Esse é maior. Por que ele é maior? Porque a pizza é igual. Dividir isso em 4 partes ou dividir isso em 5 partes, dividir com menos gente torna o pedaço ou resposta maior do que a outra. Como lemos as seguintes frações? A primeira fração, esta fração aqui, se lê 1/2. A segunda fração, 2/3. Alternativa, letra C. Marque a opção que mostra as frações que representam a pizza e o que a pizza inteira e o que sobrou. Então vamos lá. Primeira pizza inteira. Ó, a pizza inteira. A pizza inteira ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 partes. Ela foi dividida em 10 partes. E quando ela está inteira, 10 de 10. Então, poderia, por esse caminho, ser esta ou esta. Beleza? Vamos lá. Só pode ser uma alternativa, não pode ser duas alternativas. E aqui sobrou. O que sobrou. Um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5, 6 pedaços. Então, sobrou 6 pedaços de 10. 6 de 10, esta. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Como se lê a seguinte fração? Né? Essa fração se lê 2/11. Então, 2/11. Alternativa A. Nenhuma opção, não tenho o que fazer. 11/2. 11/2 se escreve assim. 2/11. 2/11, isso aqui não é escrita de fração. Isso aqui não é fração para nós. Então, pessoal, era isso. Terminou. Espero que tenha ajudado vocês a tirar alguma dúvida. Precisando de mais explicações, nos procure.